Oi pessoal, agora nessa aula a gente vai falar sobre alguns erros comuns que acontecem no Ionic, alguns erros de coisas que a gente esquece de colocar às vezes e como evitar ou como até debugar esses problemas, tá? Então vamos lá. O primeiro erro comum, mais comum na verdade que acontece, é você instalar um componente, você criar um componente ou usar um componente já existente e ele falar que não existe um driver. Eu vou simular aqui para vocês, quer ver? Ou, na verdade vamos partir do mais simples. Quando você cria uma página. Vamos pegar essa nossa página de feed, certo? E vamos remover ela lá dos providers. Então, deixa esse provider aqui. O erro mais comum quando vocês criam página é esse. Algumas pessoas até tiveram, então a gente vai falar sobre ele. Vamos entrar aqui no app module TS, certo? Ó, um comportamento bem padrão do Ionic. Toda vez que vocês criam uma página, ela precisa estar dentro desse entry components aqui, certo? Precisa sempre estar dentro de um, não necessariamente desse. Ela precisa sempre estar dentro de um entry components e precisa estar dentro de uma declarations. Sempre. Toda vez que vocês criarem uma página, vai ter que estar dentro desses dois caras. Vocês vão reparar que a gente criou a feed page module e não colocamos no declarations nem no entry component. Mas se vocês abrirem aqui pages, feed, e abrirem o feed module.ts, ele faz basicamente isso, ó. Ele tem o declarations, ele coloca a feed page e tem na verdade aqui ele colocou no exports, mas beleza. Ele colocou aqui no declarations o feed page, porque ela está declarada nesse componente, e colocou no exports. O que é o exports? É tudo que eu quero exportar para ser usado por outra pessoa. Então dentro dessa pasta eu criei a página feed page, poderia ter mais páginas dentro dessa, poderia ter feed HTML, que é a primeira, poderia ter feed detalhes, que é a segunda. Então poderia estar tudo aqui dentro de feed e o restante das minhas páginas, o restante do meu app, poderia nem conhecer, nem saber que existe essas páginas. Por quê? Porque elas são páginas que rodam dentro da hierarquia de feed. Então eu criaria essas páginas, colocaria aqui no declarations, porque elas precisam estar declaradas em algum componente, seja qual for, em algum módulo, seja qual for o módulo, e aqui eu ponho um exports, que é para poder usar essa página em outro lugar, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui. A gente criou aqui esse exports feed, ele foi criado automaticamente, na verdade, esse módulo, isso é mais para organização de código, então ele foi criado automaticamente, tem aqui o declarations, ele declarou a feed page, que é essa feed TS e feed HTML aqui, declarou no declarations, e depois ele exportou, ele falou, tá, eu criei isso aqui, e agora, quando eu exporto, alguém pode importar. Então, para eu importar, tem que ter sido exportado de algum lugar. Então eu criei no exports para que outros módulos possam usar. Que aí vai fazer sentido para vocês agora o app module. É basicamente isso que está acontecendo. Eu importei o módulo, feed page module. Ou seja, eu importei para dentro do meu aplicativo como um todo tudo que tem dentro do feed page module. Se no feed page module ele está dando um exports na página feed page, ela já está aqui automaticamente inclusa no meu código e eu consigo usar ela em qualquer outra dessas páginas que eu declarei aqui inicialmente. Esse declarations que está no app module são as páginas que vão carregar de imediato. Por que precisa ter essas páginas? Porque assim, se a gente estivesse fazendo um aplicativo que abre uma página só, ele ia abrir uma página que ia ter um menu daquele lateral. Como a gente está abrindo um aplicativo que tem abas, são várias páginas que têm que ser abertas ao mesmo tempo, carregadas no sistema ao mesmo tempo, eu coloco aqui no Declarations e no Entry Components essas páginas. Eu não precisei pôr a feed page aqui, porque ela já está dentro do feed page module. Eu já estou declarando essa página dentro do feed page module e já estou exportando ela para uso no restante do aplicativo, certo? Então, esse é um erro muito comum. Por exemplo, se a gente vier aqui agora e apagar o feed page module, vou salvar aqui. Apaguei. Vou dar um Ionic serve. Eu vou dar um pause para rodar, que às vezes demora um pouco esse comando, então vou dar um pause e já volto. Bom, ele terminou de rodar, tá dizendo aqui para mim que está rodando lá naquele caminho que vocês conhecem, que é o localhost 8100. Eu vou abrir aqui de volta a minha página. Então, app component. Perfeito. Na primeira página não dá problema pra gente, porque a gente está rodando a página de slider. Como a página de slider não faz referência, ela não carrega nenhuma outra página dentro dela, nem a de feeds, ela não vai dar erro, ela vai rodar normal. Então funciona aqui pra gente. Mas percebam que assim que eu mandar continuar e entrar na página tabs, que é aquela nossa tabs que faz rodar o aplicativo de verdade, ele vai dar problema. Não, ainda não deu problema, beleza. Porque ele rodou aqui a home. Mas se eu clicar na feed page, ó, olha o erro que acontece. No component factory found for feed page.
Ou seja, quando eu cliquei na aba, eu tentei encontrar o componente feedPage. Só que ele não foi declarado, não foi criado. Ele foi criado, mas não foi declarado, não foi exportado em lugar nenhum. Tem duas formas da gente resolver isso. A primeira delas é quando como eu falei para vocês, ele criou o feed module.ts. Nele tem a declaração, aqui ó, tá declarado a página feed page, que é o que a página está reclamando. Não tem nenhum feed page declarado nesse módulo aqui, que é esse módulo que é o módulo principal. Esse módulo é o módulo secundário. Então no módulo principal não tem a declaração do feed page, não tem mesmo. Não tem aqui a declaração do feed page em lugar nenhum. Tem aqui, mas eu não estou mais importando o módulo. Então, duas formas de resolver. Eu posso importar o módulo. Ele vai recarregar a página aqui, aí vocês vão ver que vai voltar a funcionar. Às vezes ele demora um pouco. Então, eu importei aqui o módulo. Vou colocar um comentário aqui. Importando o módulo de feed. Não vou salvar ainda, senão ele vai demorar de novo. Então, perfeito. Cliquei no continuar. Cliquei no feed page. Tudo funcionando como era antes, tá vendo? Ele tá aparecendo aqui o feed page. Ele deu um erro aqui na hora de buscar o DemoveDB. Eu tirei ele deu erro porque eu tirei a minha chave de conexão. Então, ok, tá certo. Carregou aqui o feed page, certo? Então, funcionou. Feed page não deu problema. A segunda forma de resolver isso aqui é a seguinte. Eu posso manter sem, vou comentar esse feed page module. Posso manter sem o módulo do feed page e chamar direto aqui em cima o meu feed page. Feed page. Que não é mais o módulo, agora é a página. Lembre-se sempre disso. Sempre que vocês importarem algum serviço ou página ou whatever, o que for, feed page, eu tenho que ter o import aqui em cima, para dizer onde estão os códigos relativos à escada. Então, aqui o Visual Studio Code faz automático para mim. No caso de vocês, quando não fizer, vocês vão... Imagina que não tivesse feito o Visual Studio Code, está aqui. Ou que vocês estão usando outra ferramenta de edição de código. Eu vou vir aqui, vou escrever import, vou abrir e fechar a chave, from... O meu from, dentro do from vai vir a pasta, a hierarquia, o caminho onde está esse arquivo que eu quero importar. Então imaginem que eu estou aqui, app module TS, eu estou dentro dessa página. Então eu tenho que sair desse nível dessa página, tenho que subir um nível para source, então eu vou subir um nível. Dentro dessa source, aí tem pages, eu vou entrar em pages, barra, feed, barra, feed de novo. Por que só feed? Porque ele vai procurar, quando eu colocar só feed, ele vai procurar o feed.ts, certo? Então aqui eu coloquei que ele vai ter que subir um nível para entrar na pasta source, entrar na pasta pages, na pasta feed e achar o arquivo feed.ts. .ts eu não preciso colocar, ele encontra sozinho. Já coloquei o caminho, ele sabe que lá tem os códigos, é só eu colocar aqui o import agora do feed page. O que eu quero desse arquivo aqui? Poderia ter várias coisas declaradas dentro desse arquivo. O que eu quero de lá? Eu quero feed page, que é o que eu estou usando aqui. Depois disso, eu tiro o feed page daqui. Copio e colo aqui no Entry Components também. São os componentes de entrada que vão rodar lá pra gente, que no caso, nas abas. Então eu posso jogar aqui direto pro Entry Components. Então eu sempre vou colocar a página no Declarations e no Entry Components, certo? Aí a gente vai ver lá aqui, ele vai resolver da mesma forma que resolveu o componente, só que agora ele faz parte do mesmo app, da mesma hierarquia. Então cliquei aqui, feed page, opa, deixa eu só ver o que aconteceu, feed page, no component factory found for feed page, did you add and the components no component, ok, vamos ver o que aconteceu. Ele deve ter pego algum cache aqui, deixa eu só salvar de novo e fazer ele rodar, para ele fazer o build de novo. Deve ter pego cache antes de eu colocar lá nos componentes. Vamos ver se agora funciona. Salvei, refez o build, continuar, feed page, agora funcionou. Ele só tinha dado problema porque ele pegou, como eu salvei várias vezes o arquivo, a última que eu incluí lá aqui no Entry Components, ele não entendeu, ele não pegou essa daqui, e aí deu problema.
certo? Estão funcionando. Essas são as duas formas de resolver esse problema. Tem mais um problema que acontece corriqueiramente que eu vou mostrar para vocês na próxima aula.